Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço onde buscamos juntos entender mais profundamente a Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar em um versículo que é uma verdadeira fortaleza para a nossa fé, uma promessa de proteção e cuidado divinos, que ecoa através dos séculos. Estou falando do Salmo 34, versículo 7. Talvez você já conheça, talvez já tenha ouvido em um momento de aflição, ou talvez seja a primeira vez que vai refletir sobre ele. O versículo diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos repetir juntos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que palavras poderosas! Mas o que exatamente isso significa para nós, hoje, no meio da nossa rotina, das nossas lutas e das nossas alegrias? É isso que vamos desvendar juntos. Para entender a profundidade dessa promessa, primeiro precisamos conhecer o contexto em que ela foi escrita. O Salmo 34 foi escrito por Davi, um homem que conheceu o perigo de perto. O título do Salmo nos dá uma pista valiosa. Ele foi escrito quando Davi fingiu estar louco diante de Abimeleque para poder escapar. Imagine a situação. Davi, o futuro rei, ungido por Deus, estava fugindo de Saul, que queria tirar sua vida. Ele se encontra em Gate, terra dos filisteus, inimigos de Israel. O rei de Gate, Abimeleque, poderia matá-lo a qualquer momento. A pressão era imensa, o medo era real. Davi estava completamente vulnerável. E é nesse cenário de desespero e perigo iminente que Davi experimenta o livramento de Deus de uma forma espetacular. E depois, em segurança, ele não guarda essa experiência para si. Ele a transforma em um cântico de louvor e ensinamento, que é o Salmo 34. Portanto, quando Davi escreve que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, ele não está falando de uma teoria. Ele está dando um testemunho vivo. Ele viu, sentiu e viveu essa proteção. Vamos analisar a primeira parte, o anjo do Senhor. Quem é esse anjo? Em muitas passagens do Antigo Testamento, a expressão o anjo do Senhor não se refere a um anjo qualquer como Gabriel ou Miguel. Muitas vezes é uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus de uma forma que os seres humanos pudessem compreender. É o próprio Senhor agindo diretamente em favor do seu povo. Isso torna a promessa ainda mais forte. Não é apenas um mensageiro celestial, é a presença ativa e protetora do próprio Criador. Agora, a imagem que Davi usa, acampa-se ao redor. Pense em um exército poderoso montando acampamento ao redor de uma cidade para protegê-la. As tendas são armadas, as sentinelas são postas, as fogueiras são acesas. Há uma vigilância constante, uma barreira de proteção impenetrável. O acampamento não está longe, não está a quilômetros de distância. Ele está ao redor. É uma proteção íntima, próxima, que nos cerca por todos os lados. Não há brechas, não há pontos fracos. Onde quer que você vá, essa guarda celestial te acompanha. Isso nos lembra da história de Eliseu e seu servo, no segundo livro de Reis. O exército sírio cercou a cidade onde eles estavam, e o servo de Eliseu ficou apavorado. Mas Eliseu orou e pediu a Deus que abrisse os olhos do seu servo. E quando o moço olhou, viu que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército celestial era muito maior e mais poderoso que o exército terreno. Essa é a realidade espiritual que o Salmo 34:7 nos revela. Muitas vezes, nossos olhos físicos só veem os problemas, os exércitos sírios que nos cercam, a dificuldade financeira, o diagnóstico médico, o conflito familiar, a ansiedade que aperta o peito. Mas a fé nos convida a orar como Eliseu e pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja o teu acampamento ao meu redor. Mas existe uma condição, uma chave para acessar essa proteção. O versículo continua: ao redor dos que o temem. O que significa temer ao Senhor? Muitas pessoas confundem esse temor com medo, com pavor de um Deus carrasco e punitivo. Mas não é nada disso. O temor ao Senhor na Bíblia é uma atitude de profundo respeito, reverência, admiração
e submissão à sua vontade. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é, o Criador de tudo, o soberano do universo, santo, justo e amoroso. E por causa desse reconhecimento, escolhemos viver de uma maneira que o agrada. É odiar o mal, como dizem Provérbios. É andar em seus caminhos. É ter um coração que deseja obedecer. Não é uma obediência por medo do castigo, mas uma obediência por amor e gratidão a quem nos amou primeiro. Então, a promessa não é para todos indiscriminadamente. Ela é para aqueles que cultivam um relacionamento de reverência e amor com Deus. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando buscamos sua vontade em nossas decisões, estamos demonstrando nosso temor a Ele. E a resposta de Deus a esse coração reverente é essa proteção inabalável. E qual é o resultado dessa proteção? O versículo termina de forma gloriosa: e os livra. O livramento é a consequência direta do acampamento do anjo do Senhor. E esse livramento se manifesta de inúmeras formas. Às vezes, é um livramento físico, como o de Davi. Deus nos livra de um acidente, de uma doença, de um perigo real e iminente. Outras vezes, o livramento é emocional ou espiritual. Deus nos livra do desespero, da amargura, do medo que nos paralisa. Ele nos livra de uma tentação que parecia forte demais. Ele nos livra de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. Quantas vezes o maior perigo que enfrentamos somos nós mesmos e nossas más escolhas. O temor ao Senhor nos guia para a sabedoria e nos livra da nossa própria tolice. É importante entender que o livramento nem sempre significa a ausência de problemas. Davi continuou enfrentando batalhas mesmo depois de escapar de Abimeleque. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições terríveis. O próprio Jesus, o Filho de Deus, passou pela cruz. O livramento prometido aqui é a certeza de que, não importa o que aconteça, não estamos sozinhos. Deus está conosco na fornalha, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está conosco na cova dos leões, como esteve com Daniel. Ele nos sustenta, nos fortalece e garante a nossa vitória final, que é a vida eterna com Ele. Então, como podemos aplicar o Salmo 34:7 em nossa vida hoje? Primeiro, cultive o temor ao Senhor. Passe tempo na palavra, na oração. Busque conhecer a Deus mais intimamente. Peça ao Espírito Santo que sonde seu coração e mostre se há algo que não agrada a Ele. Arrependa-se e escolha o caminho da obediência por amor. Segundo, confie na promessa. Quando o medo bater à sua porta, quando a ansiedade tentar roubar a sua paz, declare essa palavra em voz alta. O anjo do Senhor está acampado ao meu redor e me livra. Memorize esse versículo. Escreva-o em um lugar visível. Transforme-o em sua oração diária. A fé cresce ao ouvir e declarar a palavra de Deus. Terceiro, seja grato pelos livramentos. Assim como Davi, precisamos aprender a reconhecer e agradecer a Deus por cada livramento, grande ou pequeno. Muitas vezes, Deus nos livra de perigos que nem sequer percebemos. Manter um coração grato abre nossos olhos para a constante proteção de Deus em nossa vida. O Salmo 34, versículo 7, é mais do que um belo poema. É uma âncora para a nossa alma. É a garantia de que o Deus Todo-Poderoso não é um observador distante. Ele é nosso protetor pessoal, nosso guarda-costas celestial, nosso comandante que estabelece um perímetro de segurança ao nosso redor. Se você está passando por um vale de sombras, se sente cercado por inimigos visíveis ou invisíveis, apegue-se a esta verdade. Você não está sozinho. Clame ao Senhor, confesse seu temor e reverência a Ele, e descanse na certeza de que o seu anjo já está acampado ao seu redor, garantindo o seu livramento. Espero que esta reflexão tenha abençoado o seu coração e fortalecido a sua fé. A palavra de Deus é viva e eficaz, e promessas como essa são um presente para nós. Gostaria muito de saber o que você pensa. Deixe aqui nos comentários um testemunho de um livramento que Deus já te deu, ou simplesmente escreva em amém, se você crê e recebe essa promessa de proteção sobre a sua vida.
Vamos edificar uns aos outros com nossas experiências. Se você foi abençoado por este vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa sentir a cada dia a presença do anjo do Senhor acampado ao seu redor. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.